Parshat Beshalach, que nós lemos nessa semana na Torá, nos conta já sobre a saída milagrosa dos judeus do Egito e mais tarde, uma semana depois, como eles se deparam naquela situação, quando eles já estão no deserto e de repente eles avistam um mar na sua frente e os egípcios se arrependem, resolvem sair de volta atrás dos judeus e eles ficam em desespero até que acontece o grande milagre, o mar se abre e a travessia em seco, e então entoam uma canção, etc. Então tudo isso está descrito na nossa parashá, mas antes disso nos conta a Torá que quando é chegado o momento da saída dos judeus do Egito, Vaikach Moshe tatzmot Yosef imo, Moshe estava ocupado com o quê? Ele foi buscar os restos mortais, a ossada de Yosef, que foi enterrado no Egito. Na realidade, conforme o Midrash nos conta em outro lugar, eles acabam levando não só os ossos, os restos mortais de Yosef, mas também de todos os pais das 12 tribos, ou seja, dos filhos de Yaakov. Mas sobre Yosef em especial, havia esse cuidado, porque antes de morrer ele havia submetido os judeus a um juramento de que quando fosse chegado o momento de sair do Egito, eles não deixariam os restos mortais dele apodrecendo na terra impura do Egito, mas sim levariam para a Terra Santa para ser enterrado em Israel. E Moshe, ele sabe e se lembra dessa promessa, por isso nos diz o Midrash, Leodia Hassiduto Shel Moshe, que a Torá vem nos informar aqui a disposição e a bondade de Moshe Rabbeinu, que naquele momento da saída do Egito, após a praga da morte dos primogênitos, etc., Shekol Israel oskin babizah, o Moshe osek b'mitzvah tatzmot Yosef, enquanto todos os judeus estavam ocupados em tirar riquezas do Egito e pilhagem, etc. Isso era como uma indenização por tantos anos de serviços forçados, etc. E os egípcios falavam, sabe o que? Pegue o que você quiser, mas saiam logo. Então, enquanto todos os judeus estavam fazendo uma verdadeira pilhagem, enriquecendo e levando consigo objetos de ouro, prata, etc., Moshe Rabbeinu estava ocupado com o quê? Em buscar o caixão de Yosef, procurar o caixão de Yosef, os restos mortais de Yosef, para cumprir a promessa de retirá-lo do Egito e enterrá-lo na Terra Santa, na Terra de Israel. E assim ele vai, e ao Midrash aqui entra em detalhes como ele encontrou e localizou os restos mortais de Yosef, mas o fato é que Moshe consegue recuperar o caixão fúnebre de Yosef e leva consigo na hora do êxodo. Nos conta o Midrash, Kolotam Shanim Shayu Israel Bamidbar, durante todos esses anos que os judeus peregrinaram pelo deserto. Durante os 40 anos que eles estavam no deserto, Hayu Aronosh Shel Yosef Varon Shel Shechina Me'alchim Zeim Ze. Se diz que nas jornadas, nas caminhadas dos judeus pelo deserto, então duas arcas caminhavam juntas. Uma era a arca fúnebre de Yosef, o caixão de Yosef com seus restos mortais, sua ossada, e do lado dela a arca sagrada que continha as tábuas da lei, etc., o Aron HaKodesh, aquilo que era o objeto mais sagrado que ficava no santuário, no recinto mais sagrado, na hora da caminhada pelo deserto, ambas as arcas, a arca fúnebre de Yosef como a arca sagrada, com as tábuas da lei, caminhavam juntas, paralelas. Aí o Ovrim Veshavim Omrim, e as pessoas que passavam por lá perguntavam, Mativam Shel Shnei Aronot Alalu, o que há de tão importante ou sagrado nessas duas arcas? Amru, respondiam a eles, Echad Shel Met, uma é uma arca fúnebre, um caixão com restos mortais, Ve'achad Shel Shechina, e a outra é a arca sagrada que contém a palavra de Deus nas tábuas da lei, a revelação da presença divina. As pessoas perguntavam, e como combina? E por que essas duas arcas juntas e paralelas? Será que conduzir ossadas de um morto, de um falecido, do lado de algo sagrado, que contém dentro de si a revelação da presença divina, as tábuas da lei, a arca sagrada? Amru, respondiam a eles,
Por que nós encaminhamos as duas arcas juntas? Kiyem ze ma shekatuv bazeh, para ressaltar e enfatizar que esse, se referindo a Yosef, que estava na arca fúnebre, cumpriu e implementou tudo que está nessa arca que contém os mandamentos, a tábua da lei. Então, já que esse Yosef, que se encontra aqui na arca fúnebre, cumpriu os mandamentos que se encontram na arca da Shekhinah, na arca sagrada, por isso corresponde e é adequado que elas caminhem juntas. E aqui também desse Midrash nós vemos e aprendemos algo também fabuloso. A grandeza e o poder espiritual do tzadik, de uma pessoa justa, correta, que cumpriu Torah e Mitzvot, etc. O quanto isso é algo santificado mesmo após o seu falecimento dessa pessoa, mesmo quando a alma se desprendeu do corpo, e aqui se trata apenas dos restos mortais da ossada do tzadik Yesod Olam, desse tzadik que foi Yosef. Mas nós vemos que da mesma forma que as tábuas da lei, as primeiras que foram rompidas, mas que estavam também na arca, que eram era obra da mão de Deus, ou as segundas tábuas, que também era uma inscrição divina sobre elas, que isso é a coisa mais sagrada, que por isso ficava no recinto mais sagrado do santuário, Kodesh HaKodashim, onde só entrava o sumo sacerdote, só Yom Kippur, etc. Assim como isso é a coisa mais sagrada que tem, do lado, o que caminhava junto para indicar que isso também é algo tão sagrado, algo tão especial, inspirador, com poder espiritual imenso, que era a ossada de um tzadik. Ou seja, os restos mortais, aqui no caso era de Yosef, para dizer que isso é tão sagrado quanto, e o mesmo poder de santidade que há nas tábuas da lei, etc., onde lá há a revelação da Shekhinah, isso também se faz presente no tzadik, não somente na alma do tzadik, mas até mesmo na sua ossada, nos seus restos mortais. E daqui também a importância da visitação dos túmulos de tzadikim, etc., baseado no que encontramos aqui nesse Midrash.